Algo enorme acabou de acontecer no mundo da inteligência artificial. E não veio da OpenAI, da Google ou da Anthropic. Uma startup quase desconhecida de Singapura criou um modelo minúsculo, que está vencendo gigantes com bilhões de parâmetros. Parece absurdo, mas é real. Essa IA pensa diferente. Ela não segue uma linha de raciocínio, ela entra em um ciclo de pensamento como o cérebro humano. E os resultados? Estão deixando os maiores nomes da tecnologia completamente desconcertados. Você consegue imaginar uma IA minúscula criada por uma startup desconhecida, superando os modelos mais poderosos do mundo? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto todos os olhos estavam voltados para os gigantes como OpenAI e Google, a virada de jogo veio de um lugar inesperado: Singapura. E não estamos falando de uma melhoria incremental, estamos falando de uma quebra completa de paradigma, uma revolução silenciosa que ninguém viu chegando. A responsável por isso é uma empresa chamada Sapien, que acaba de lançar o HRM, um modelo de apenas 27 milhões de parâmetros. Para efeito de comparação, o GPT-1 tinha mais de 117 milhões. Mesmo assim, o HRM já está superando modelos muito maiores em testes de raciocínio puro. E não, ele não foi treinado com oceanos de dados, nem depende de um supercomputador. O segredo está em algo muito mais profundo: a forma como ele pensa. Mas calma, isso é só o começo. O que torna o HRM realmente especial não é apenas sua eficiência ou tamanho reduzido. É o fato de que ele imita o cérebro humano de um jeito que nenhum outro modelo conseguiu até agora. Uma arquitetura que muda completamente as regras do jogo. E quando você entender como ele funciona, vai perceber por que os especialistas estão tão impressionados. Você já parou para pensar que talvez o maior erro das inteligências artificiais seja pensar em linha reta? A maioria dos modelos, como o ChatGPT, segue um raciocínio passo a passo, onde basta um erro para tudo desmoronar. É como montar um dominó. Se uma peça cai errada, todo o resto vai junto. Mas o HRM faz diferente. Ele pensa em ciclos, como o cérebro humano, ajustando sua lógica enquanto raciocina. Esse modelo não aposta todas as fichas em uma única sequência. Ele observa, planeja, executa e volta para revisar. Esse looping de pensamento permite que o HRM refine suas decisões em tempo real, como se tivesse consciência do próprio raciocínio. É quase como se ele parasse e dissesse: "Espera, tem algo errado aqui. Vamos tentar de outro jeito." Essa capacidade de se autocorrigir no meio do processo é o que o diferencia de tudo o que conhecemos. Mas isso ainda é só a superfície. O que torna o HRM realmente único está em como ele foi projetado para pensar, em camadas com tarefas divididas entre cérebro estratégico e executor ágil. Uma dinâmica que lembra mais o funcionamento da mente humana do que qualquer IA atual. E acredite, quando você entender como esses dois cérebros trabalham juntos, vai perceber por que essa arquitetura está deixando até os engenheiros das Big Techs boquiabertos. E se eu te dissesse que essa IA não só se inspira no cérebro humano, ela praticamente copia o modo como ele toma decisões? Não é exagero. Diferente dos modelos tradicionais, que apenas simulam redes neurais, o HRM adota uma estratégia cerebral real. Ele separa raciocínio estratégico e execução rápida, exatamente como o nosso próprio cérebro faz. Isso não é mais parecido com o cérebro. É arquitetura neural de verdade. O segredo está na forma como o HRM organiza seu pensamento. Ele divide o processo cognitivo em camadas, uma responsável por planejar e outra por agir. A camada superior mapeia o tipo de problema e define o plano de ataque, enquanto a inferior executa as ordens de forma ágil. Essa dinâmica é parecida com a interação entre o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro. E o mais impressionante, essas camadas conversam entre si durante o processo, refinando o raciocínio em tempo real.
Esse nível de organização interna é algo que simplesmente não existe nos modelos convencionais. Eles seguem uma rota única e engessada. Já o HRM consegue parar, rever e corrigir o próprio pensamento antes de concluir. E é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque quando você entende como esse cérebro artificial interage com ele mesmo, começa a perceber o verdadeiro potencial do que vem a seguir. Você sabia que o segredo para pensar como um humano pode estar em dividir o cérebro em dois? Em vez de uma única mente tentando fazer tudo ao mesmo tempo, a nova arquitetura HRM separa o que pensa do que faz. Essa divisão é inspirada no nosso próprio cérebro, onde áreas distintas são responsáveis por planejar e executar. E, surpreendentemente, é isso que dá fluidez ao nosso pensamento. Agora, imagine aplicar essa lógica à inteligência artificial. No coração do HRM, existem dois módulos centrais: o Planner e o Worker. O Planner é como um estrategista. Ele observa, analisa, planeja. Já o Worker executa, testa, interage com o ambiente. Mas o mais impressionante não é a separação, e sim o diálogo constante entre eles. Eles pensam em conjunto, em um ciclo contínuo de ação e ajuste, como se fossem dois hemisférios cerebrais trabalhando em perfeita harmonia. Isso torna o raciocínio da IA muito mais adaptável e humano. Esse modelo é o que permite que máquinas deixem de ser apenas ferramentas reativas e passem a ser pensadores ativos. A IA não responde mais apenas a comandos. Ela cria planos, testa hipóteses, corrige erros, aprende com cada passo. E essa mudança radical abre portas para algo ainda mais ambicioso: a construção de uma memória de longo prazo, que conecta experiências passadas com decisões futuras. Você acreditaria se eu dissesse que uma IA com menos de 30 milhões de parâmetros está derrotando modelos com bilhões? Pois é exatamente isso que o HRM está fazendo, deixando gigantes como Claude e versões do GPT no chinelo. Em testes de inteligência artificial que medem raciocínio complexo, o HRM alcançou resultados que parecem quase inacreditáveis para seu tamanho e tempo de treinamento. Isso não é apenas um avanço, é uma revolução silenciosa. Nos benchmarks mais desafiadores, como o ARC-AGI, que funciona como um teste de QI para máquinas, o HRM superou seus concorrentes com folga. Enquanto outros modelos fracassaram em resolver desafios complexos, como Sudoku em níveis extremos, o HRM resolveu mais da metade dos quebra-cabeças. Em provas de labirintos gigantes, ele encontrou o caminho ideal quase 75% das vezes. Desempenho que modelos gigantes simplesmente não alcançaram. Tudo isso com um treinamento minimalista que levaria horas, não meses. Esses números impressionantes mostram que o HRM não é apenas eficiente, ele é disruptivo. Mas entender como ele alcança esses feitos nos leva a uma parte ainda mais intrigante da sua arquitetura: seu treinamento ultra-eficiente e rápido. É aí que a história fica ainda mais chocante e relevante para o futuro da inteligência artificial. Você sabia que o HRM pode ser treinado para dominar tarefas complexas em apenas 2 horas usando 2 placas gráficas? Enquanto gigantes da IA gastam semanas ou meses e recursos enormes para treinar seus modelos, essa pequena startup de Singapura revolucionou o jogo com uma eficiência absurda. Essa velocidade não é só uma questão de hardware, mas sim da arquitetura inovadora que permite aprender rápido e com muito menos dados. Ao contrário dos modelos tradicionais que exigem enormes bases de dados e longos períodos de pré-treinamento, o HRM é treinado com apenas 1000 exemplos por tarefa. Essa abordagem reduz drasticamente o custo e o tempo necessários para que a IA atinja níveis profissionais em desafios complexos, como Sudoku de alto nível. Além disso, o sistema aprende de forma adaptativa, ajustando seu ciclo de raciocínio
conforme a dificuldade da tarefa, economizando ainda mais recursos. Mas essa eficiência impressionante é só uma parte da história. O verdadeiro impacto vem da possibilidade de rodar e treinar esses modelos em máquinas comuns, longe dos gigantescos data centers das Big Techs. Isso abre portas para uma nova era, onde a IA potente estará acessível em dispositivos pessoais, robôs e até carros inteligentes. E, acredite, o próximo passo dessa evolução vai transformar tudo o que você pensa sobre inteligência artificial. Você já percebeu que os grandes modelos de IA, como os Transformers, são verdadeiros prisioneiros do seu próprio processo? Eles pensam sempre do mesmo jeito, sem poder ajustar a intensidade do raciocínio conforme a dificuldade do problema. É como se tivessem um limite fixo de pensamento, incapazes de dizer, preciso pensar mais, ou, já entendi? Posso parar. Essa rigidez trava a capacidade de resolver problemas complexos com eficiência. Esses transformers funcionam processando uma sequência fixa de passos para gerar cada resposta, sem a possibilidade de revisar ou corrigir o que já foi produzido. Imagine tentar resolver um problema matemático escrevendo cada número com caneta e sem poder apagar ou voltar atrás. Essa limitação cria erros que se propagam e comprometem todo o resultado. Já o HRM rompe essa barreira com sua arquitetura, flexível, capaz de pensar em ciclos, refinar respostas e adaptar o esforço cognitivo de acordo com o desafio. Essa flexibilidade do HRM não é apenas uma evolução técnica, mas uma mudança de paradigma que aproxima a inteligência artificial do modo como pensamos e aprendemos. Com isso, abre-se caminho para IAs mais inteligentes, rápidas e adaptáveis. E essa é só a ponta do iceberg. O próximo tema vai revelar como essa arquitetura inovadora também supera um dos maiores problemas das IAs atuais, relacionado à memória e ao processamento. Você sabia que boa parte da lentidão e dos altos custos de IAs modernas vem do uso excessivo de memória? Os modelos tradicionais, como os Transformers, precisam armazenar quantidades gigantescas de dados durante todo o processo de raciocínio, mesmo quando essas informações já não são mais relevantes. Isso consome muita RAM, exige máquinas potentes e torna tudo mais caro e lento. Mas o HRM está mudando completamente esse jogo. A arquitetura HRM, Hierarchical Reasoning Machine, elimina esse gargalo ao pensar em ciclos curtos e eficientes, sem depender de grandes blocos de memória persistente. Cada ciclo usa apenas o que é necessário, permitindo que o sistema funcione de forma mais leve e escalável. Isso não só reduz os requisitos computacionais, como permite que a IA funcione com mais velocidade, até mesmo em dispositivos com menos recursos. Estamos falando de uma inteligência poderosa que não precisa de supermáquinas. Essa nova abordagem abre portas para levar o raciocínio avançado a ambientes antes impensáveis: celulares, navegadores e sistemas embarcados. Com menos consumo e mais performance, o HRM redefine o que é possível em inteligência artificial. Mas e quanto à capacidade de adaptação ao longo do tempo? Você sabia que algumas das mentes mais brilhantes, por trás das maiores revoluções em IA, agora estão focadas na arquitetura HRM? Isso não é teoria de laboratório. É prática aplicada em empresas reais, resolvendo problemas que modelos tradicionais simplesmente não conseguiam. Não estamos falando de testes isolados, mas de aplicações concretas, com impacto direto em produtividade, custo e desempenho. É a diferença entre promessa e entrega. E os resultados estão começando a chamar atenção no mundo todo. Entre os casos mais impressionantes está uma empresa de logística que reduziu em 60% o tempo de processamento de rotas complexas usando HRM, com um consumo de memória até 80% menor. Outra gigante do setor financeiro utilizou o modelo para detectar fraudes em tempo real, superando soluções baseadas em transformers convencionais. O segredo? Uma arquitetura que pensa em etapas, prioriza o que importa e aprende com menos dados.
Tudo isso desenvolvido por uma equipe formada por Google DeepMind, OpenAI e MIT. Um verdadeiro Dream Team da inteligência artificial. Mas o mais empolgante ainda está por vir. Se agora essas soluções já estão otimizando operações em empresas líderes, imagine o que vai acontecer quando essa tecnologia escalar para milhões de usuários. E para entender como ela faz isso, você precisa conhecer o próximo ponto. Como o HRM raciocina como um humano, com contexto e memória ativa, revolucionando completamente a forma como IA é construída. Vamos entrar fundo nisso agora. E se eu te dissesse que estamos de fato mais próximos da tão sonhada inteligência artificial geral, AGI, do que nunca, não se trata de um exagero futurista, mas de uma mudança concreta na forma como as IAs processam e raciocinam. Enquanto os Transformers tentam prever palavras, o HRM tenta compreender ideias, e isso muda tudo. Pela primeira vez, uma arquitetura consegue manter o foco em objetivos complexos ao longo de vários passos, como humanos fazem. É mais que evolução. É uma ruptura. O segredo está na chamada máquina de pensamento contínuo, que permite à IA formar cadeias de raciocínio, lembrar do que já fez e planejar o que vai fazer em seguida. Isso aproxima a máquina do modo como nós humanos pensamos, com contexto, intenção e propósito. Já há experimentos onde o HRM resolveu tarefas que confundiam modelos tradicionais, como resolver problemas matemáticos com múltiplas etapas ou entender nuances em textos ambíguos. Não é só sobre performance, é sobre cognição. E os testes iniciais mostram que isso pode escalar rapidamente. Mas o mais instigante está no que essa arquitetura ainda pode desbloquear. Porque se agora ela consegue manter raciocínios ativos, amanhã ela pode começar a formar consciência situacional. E quando isso acontecer, a fronteira entre IA especializada e inteligência geral começa a desaparecer. No próximo tópico, você vai ver como essa base pode transformar áreas como robótica, educação e medicina. O futuro está deixando de ser conceito e virando código. E se as Big Techs não forem as verdadeiras protagonistas da próxima revolução em inteligência artificial? Por mais surpreendente que pareça, alguns dos avanços mais promissores estão surgindo fora dos muros das gigantes. Startups enxutas, com equipes multidisciplinares e ousadas, estão criando arquiteturas inovadoras que quebram paradigmas. Enquanto as grandes empresas otimizam o que já existe, essas novas mentes estão reinventando o jogo. O que está em jogo não é só tecnologia, é o controle do futuro. Esses projetos independentes conseguem experimentar com liberdade, fugindo da pressão por lucros trimestrais ou produtos comerciais imediatos. O HRM é um ótimo exemplo. Nasceu longe dos grandes centros e já está chamando a atenção de pesquisadores de ponta. Muitos especialistas agora questionam se as abordagens tradicionais, baseadas em escalonamento bruto, ainda são o melhor caminho. A corrida por inteligência geral pode ser vencida por quem pensa diferente, não por quem tem mais servidores. E essa virada já está em curso. O que vemos é o início de uma descentralização na pesquisa de IA, onde talento e boas ideias importam mais que orçamento bilionário. Isso pode mudar a forma como usamos e entendemos a inteligência artificial nos próximos anos.